Professor Zenon, nos ouve? Perfeitamente, professor Regis. Muito bem, todos aí puderam ver um pouco aí da palestra, né? Eu ainda estou aqui na Câmara Municipal de Itajubá, ainda não consegui sair daqui. Por essa razão, o professor Zenon, que vai ser aí o nosso hoje mediador, né? Vai estar conduzindo aí, daqui a pouco eu já devo voltar em definitivo. Mas a gente pôde ver aí, né, como seria bom, e aí cutucando o Fabrício um pouco, se todos os nossos, né, aqueles que se candidatam a um cargo eletivo tivessem uma desenvoltura dessa, né, professor Zenon? Nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre a oratória, sobre como ele fala bem e como isso ajuda muito no trabalho, né, no que diz respeito até a propósito de políticas públicas, né? Ele citou ali vários exemplos de políticas públicas, como o metrô de São Paulo, né, as próprias concessões que elas são feitas. Então, esse tema em si, ele traz muita... Ele é muito rico em si, né, se nós formos discutir um pouco do direito administrativo aqui. Mas a noite hoje não é minha, não é do professor Zenon, a noite hoje é dos nossos queridos alunos Érica Nogueira e Gustavo Cruz. Vocês nos ouvem? Oi, professor. Olá. Oi, professores. Boa noite a todos. Boa noite. Aí sim, tá até de terno. Olha só o nosso promotor. Que coisa, hein? Tá bonitão, homem. Que isso, hein? Muito bem, muito bem. É isso que eu quero, pessoal. Esse engajamento de vocês é que faz com que o nosso curso seja totalmente diferenciado. São vocês que fazem que esse curso seja diferenciado. Essa é a nossa maior alegria, né, de poder tê-los, né, como alunos e que isso sirva de inspiração também para os nossos calouros, né? Que ninguém teve coragem dos calouros de se pronunciar, de querer participar junto com vocês, então caberá aos nossos veteranos, né, a nossa primeira turma, hoje conduzir aí os trabalhos dessa mesa redonda. Então, sem mais delongas, é uma alegria muito grande, declaro aberta a nossa primeira mesa redonda, né, da nossa semana jurídica, é uma semana com muitas palestras aí interessantes, né, como eu já disse antes, quem tiver disponibilidade pode assistir a todas elas, não há nenhum problema, nós estamos selecionando apenas para ficar mais fácil a discussão de conteúdo. Então, hoje à tarde, até a Érica colocou, eu concordei com o seu ponto de vista, Érica. Eu acho que para um tema tão interessante como fake news, os palestrantes eles poderiam ter sido um pouco, né, mais profundos nas suas falas. Eles acabaram sendo um pouco rasos, né, nas argumentações, ficando mais em temáticas políticas do que propriamente em temáticas que envolvem, né, uma possível criminologia, e o nosso mestre aqui, o professor Zenon, aqui vai falar sobre essa área eu criminal. Fiz pergunta, viu, professor? Não me responderam, que era justamente essa questão da criminalidade, né? Porque fake news não é crime. Sim. Mas, independente, na legislação eleitoral, ela já consta como crime. Sim. Então, eu achei que faltou esse aprofundamento mesmo do debate. Muito bom. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu já, com isso, professor Zenon, passo a palavra para o senhor como mediador, se quiser fazer as suas considerações, e depois ficaremos então com os nossos palestrantes da noite, doutor Gustavo Cruz e doutora Érica Nogueira. Boa noite. Até daqui a pouco, professor. Boa noite, professor Regis, boa noite a todos os colegas, boa noite, sobretudo, aos nossos palestrantes desta noite, a doutora Érica, o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, cometi um equívoco anteriormente, quando eu fui recepcionar o pessoal para encaminhá-los para a palestra. Falei que hoje a mesa redonda seria da doutora Érica com o doutor César, mas aí o professor Regis me corrigiu. Vossa Excelência, doutor Gustavo, juntamente com a doutora Érica, que vão comandar esse tema muito importante, muito interessante, né, pessoal? A questão das fake news, nós temos alguns problemas, antes de passar a bola para os nossos colegas, né? Nós temos alguns problemas pontuais, inclusive, né?
de aspectos, a Érica mencionou, a Érica não, perdão, o professor Regis mencionou questões criminológicas, né, a respeito da própria criminologia, ou questão de política criminal, é uma questão que envolve tudo isso, né, nós temos aí um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, foi aprovado no Senado, agora acho que depende ainda de aprovação da Câmara dos Deputados, salvo engano, eu li por alto o projeto, os colegas vão discorrer sobre o tema, mas o primeiro ponto que talvez a gente tenha que pensar é se realmente é algo que deva ser criminalizado, né? Sempre quando surge algum evento diferente ou algum fato novo, algo que nós enquadramos em outras categorias, nós sempre pensamos, poxa, vamos criar um crime para isso? É a questão do terrorismo, sempre quando surgem ameaças terroristas, as pessoas falam, bom, vamos criar um tipo penal para isso, vamos manejar o direito penal para isso, né? E há críticas com relação a isso. No exemplo do terrorismo que eu mencionei, um grande jurista, um dos maiores penalistas do mundo, que é o Zaffaroni, ele levanta fortes críticas a esse respeito, a esse tipo de atitude. Falou, o nosso Código Penal, ele dá conta do recado. Na verdade, o que você está fazendo nós temos um tipo no qual ele se amolda, a Érica mencionou perfeitamente o Código Eleitoral 326A, do Código Eleitoral que já prevê essa possibilidade, temos a Lei de Concorrência Desleal que já prevê, temos aí o Código Penal que já prevê crimes contra a honra e tal, mas sempre tem essa necessidade, né? O primeiro ponto, vamos criminalizar. Será que a primeira questão talvez seja de criminologia ou até mesmo de política criminal, mais precisamente? Será que nós precisamos do manejo do direito penal para o combate das fake news? Sempre lembrando os princípios constitucionais do direito penal, a última ratio, é um dos pontos que a gente pode levantar, né? Outro ponto também a esse respeito, né? Bom, o crime de fake news, atualmente, a Érica já antecipou a fatura, né? A gente não pode considerar que existe um crime de fake news porque a lei ainda está em trâmite. Isso feriria o princípio da legalidade. Mas nós temos outros instrumentos esparsos, enfim, nós temos a legislação penal que, se o indivíduo incorrer em algum daqueles delitos, ele vai ser enquadrado. E é uma questão realmente palpitante, muito interessante, é um tema que ganhou muita relevância, sobretudo em um outro palco, um palco também muito importante, que é o palco da disputa eleitoral. Que é o âmbito, o ápice do processo democrático, né? Isso acabou engendrando todas essas propostas. Enfim, tema muito legal, fiquei muito feliz, estou aqui agora ansioso para aprender bastante com a doutora Érica, com o doutor Gustavo, para os quais eu passo a palavra. Professor, eu tinha combinado com o Gustavo dele começar, mas eu gostaria de fazer uma observação antes, que é um dado histórico muito curioso. Acho que todos conhecem um livro que depois virou filme, que se chama Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, em 1938, o Orson Welles ele tinha um programa de rádio na CBS. E ele começou a ler, eles faziam a interpretação do livro, só que de uma forma com dramaturgia. E algumas pessoas, milhões, né? Milhões de pessoas, 1 milhão mais ou menos e meio de pessoas, pegaram essa narrativa no meio da história. E eles realmente acreditaram que estava havendo uma invasão marciana no planeta Terra, de tão dramática que foi, né, a história, o jeito que o Orson Welles interpretou. E desse meio milhão, de 1 milhão, meio milhão mais ou menos, saiu mesmo às ruas, congestionamento, corre-corre, foi um pânico. Então, aí, eu acho que nasce, né, se você trouxer esse fato para agora, para fazer uma relação da fake news, porque a fake news, ela não é só O que é a fake news? É uma notícia mentirosa, uma notícia falsa. Só que essa notícia falsa, ela por si só, ela não tem efeito nenhum em ninguém. Se você pegar uma notícia falsa e ler, ela não vai te causar nada. Agora, se ela disparar alguns gatilhos em você, os gatilhos emocionais, como medo, como insegurança, como uma certa ira de algum fato, aí sim ela se torna uma notícia mais perigosa do que ela poderia ser, do que realmente ela teria potencial para ser.
Agora eu passo a palavra ao meu amigo, meu colega, Sérgio Gustavo. Érica, você me permite só um comentário aqui? Pois não. Uma dúvida, na verdade. Isso foi baseado... Eu já ouvi essa história que você contou, que você falou do filme e tal. Eu até comecei a assistir um seriado na Netflix, depois eu perdi o nome desse seriado, porque, enfim, eu tive outros compromissos e eu não consegui assistir novamente, mas isso parece que foi baseado em fatos reais, né? Houve um... Não são fatos reais, não, professor. É um livro, até o autor é Herbert George Wells. Ele que é o autor desse livro. É uma ficção científica e é do ano de 1897. Não houve um programa de rádio que fez isso? Então, aí o Orson Welles, ele fez a narrativa dramatúrgica dessa obra literária. Então, a interpretação dele foi tão forte e eram capítulos. Ele apresentava, a CBS apresentava essa dramaturgia em capítulos. E um dia ele estava lendo o capítulo e era tão forte a emoção o jeito que ele interpretava que as pessoas acreditaram, as pessoas que não pegaram no começo a apresentação, olha, isso é a dramaturgia do Herbert Wells, tal, elas acreditaram no fato e aí foi real. Surgiu o pânico real, as pessoas saíram às ruas com medo, achando que o planeta Terra estava sendo invadido por marcianos. Então, e nisso, o que aconteceu? Né? Ao potencial. A CBS ela bateu a emissora NBC de audiência. Então, ali é um fato da história que a gente pode chamar assim de uma raiz de uma fake news. Uma fake news acidental, vamos dizer assim, né? Bacana. Dali devem ter nascido os estudos, né, de comportamento humano e tudo mais, para que é uma origem da fake news. Bacana, obrigado, viu, Érica? Nada. Boa noite a todos. Boa noite a Érica. Boa noite. Obrigado. Não conhecia essa história do Guerra dos Mundos e anotei até aqui para depois procurar melhor. Então, acho que o fake news é um assunto assim para lá de atual, né? Está mais do que na moda, mas ele realmente, até onde eu pesquisei, ele não é um assunto realmente recente, né? A Eric fez um apontamento bacana que eu não conhecia, vou procurar, mas existem já indícios de fake news já desde de muitos anos, né? Se tem uma ideia, até fazer uma comparação, na verdade, não mas diretamente com o 1º de abril, né, o dia da mentira. Então, é uma espécie de fake news que tem aquele teor de brincadeira, de divertimento, né? Mas, o 1º de abril surgiu no Brasil em 1928, em Minas Gerais, pelo menos esse é o que se tem notícias, em Minas Gerais, com um periódico chamado A Mentira, que publicou, numa das suas edições, que Dom Pedro havia morrido. Algo que foi desmentido no dia seguinte, mas esse periódico continuou com esse perfil de reportagem ainda por quase 2 décadas. Então, talvez seja o início ali, pelo menos da fake news no Brasil, né? Agora, acho que é importante a gente entender um pouco do conceito, né? Realmente da fake news. A fake news realmente ela é são as notícias falsas, né? Mas ela consiste assim na distribuição deliberada de desinformações ou boatos via jornais, impressão, televisão, rádio e, agora mais recente, online, né? A parte online eu acho que ela se torna até um pouco mais perigosa, um pouco mais perigosa é a parte da fake news mais moderna, que é o que chegou no ponto da gente precisar discutir muito sobre isso, né? As notícias falsas, elas são escritas ou publicadas com a intenção de enganar, né? Ou de forma particular, ou até hoje as mais difundidas, que são as fake news
no ramo da política, né? Acho que o Código Penal ele já tem alguns artigos que podem, né, aplicar para combater o fake news. Eu acredito que essa lei nova, que realmente já já foi aprovada no Senado, que está indo para a Câmara, que é a PL 2630 de 2020, ela talvez venha para acrescentar mais uma lei onde já existem outras que vão ter essa mesma aplicabilidade. Então, acredito que é uma lei, para não chamar, é uma aberração de lei, né? Mas ela vai ter realmente, não sei se ela vai avançar na Câmara, mas ela se baseia em leis também que já existem, né? Estou vendo o Fabrício levantou a mão. Pode falar, Fabrício. Boa noite, pessoal. Como estamos? Boa noite, Érica. Boa noite. Gustavo, professor Zanon e a todos. Na palestra, realmente, que a Érica tinha colocado, que na palestra, né, da fake news, ele ficou batendo muito numa tecla só. Realmente tinha uma amplitude maior para ser colocada. Mas uma coisa ele falou certo, a respeito o que é uma fake news e o que não é. Ele colocou muito a fake news em dados científicos. Ou seja, a fake news tem que ser, para não ser uma fake news, ela tem que ter um baseamento científico em qualquer uma das etapas ou do âmbito em si. Aí, agora eu pergunto para colocar para todo mundo. Como que você vai fazer um baseamento científico? Tem dados científicos ao ponto disso? Ou simplesmente um pequeno dado científico deixa de ser fake news, mas em outros casos tem dados científicos que combatem a isso? Não sei se é uma coisa assim, uma pequena coisa que pode ser comprovada, uma grande coisa que também é comprovada. Onde está a fake news nisso? Ele até baseou nisso, todo mundo já sabe, que é no caso do tratamento precoce. Não vou colocar em pauta sobre isso. O que eu quero colocar para todos, para a gente discutir, é justamente isso. A fake news, quando acontece numa carga menor, como a Apple falou, pode ser menor, mas de acordo com o tamanho que viraliza isso, é que torna-se uma fake news, e até na hora que atingir um âmbito prejudicial, no caso, mas ela partiu de um feito ou um experimental, alguma coisa. Não sei se eu fui bem claro, assim, Gustavo, Érica, para colocar nesse ponto. Fabrício, eu posso só, enfim, emendar na sua dúvida aí, é o seguinte, eu não sei se foi essa a sua dúvida, mas inicialmente você falou sobre validação científica. Eu não pude, infelizmente, assistir a palestra dos professores, mas a sua pergunta é se, para que não caracterize uma fake news, é necessário que a informação ou o dado transmitido tenha validação científica. Foi mais ou menos nessa pegada que você perguntou? Ele colocou, no caso da palestra, ele colocou isso, ele colocou exatamente isso. Eu não sei se ele estava levando tratamento precoce. Mas o que eu quero deixa eu esclarecer, então. Pode falar. Na palestra, não é que ele colocou exatamente como o Fabrício interpretou. Ele colocou que, assim, que existe uma fake news que ela usa dados reais, ela usa fatos reais com dados fictícios. A pessoa inventa os dados, Então, não é exatamente que para ela ser fake news ou não, ela tenha que ter dados científicos ou comprobatórios. Não é bem isso. A fake news ela pode ser uma fake news sem ter dado nenhum. Que nem ele colocou na palestra, a Terra é plana. Então, isso, vou soltar lá, a Terra é plana, olha, você vai andar e vai cair. Ele não tem dado científico nenhum, mas ela pode ser uma fake news, porque ela é uma notícia, uma informação falsa. Uma informação mas só uma pergunta, Érica, mas eu compreendi o que você falou, mas ao reverso. Então, aquilo que não tem comprovação científica é fake news? Porque fake news é algo mentiroso, correto? É uma notícia falsa. Sim. Se não houver
uma comprovação científica do que você menciona, como você pode auferir se aquilo, como você pode mensurar se aquilo é verdadeiro ou falso? É isso que eu estou explicando. Existem fake news que trazem fatos verídicos e dados falsos. Por exemplo, ele não deu nenhum exemplo na palestra, mas eu vou tentar dar um exemplo. Eu falo que a vacina está sendo ineficiente, que ela não tem a distribuição, porque ela não chegou a 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas seriam os dados, os números, a parte estatística da coisa. Nem toda fake news ela é baseada em dados científicos ou dados estatísticos, como o exemplo que eu dei da Terra ser plana. Então, não é que ela tenha que ter ou não Mas dados... a Terra ser plana não é calcada em dado científico? Não, eu simplesmente falar que a Terra é plana, não. Agora, se eu falo que a Terra é plana a partir de 1.000 quilômetros de distância, eu estou dando dados estatísticos, numéricos, estou medindo os fatos. Agora, se eu falar, olha, a Terra é redonda, mas se você andar 1.000 jardas, você vai cair, porque ela, a partir dali ela é plana. Aí eu falo um dado real, que a Terra é redonda, e acrescento um fato numérico, um dado estatístico, um dado específico, falso. Então, a questão não é que a fake news, para ela ser verdade ou não, é que nem as fake news mais comuns hoje em dia são as fake news ligadas à questão da saúde e da vacina, todas com temáticas da Covid. Então, tem uma fake news que fala que a vacina ela altera o DNA. A partir desse momento, ela só fala assim, a vacina altera o DNA. Na hora que eu começo a colocar os dados, conforme comprovou o Instituto Harvard, Labs, não sei o quê, que pôs tantas pessoas, fizeram o teste, aí eu já estou embasando com mais os dados falsos. Mas eu posso trazer e falar, olha, a vacina funciona em 50%. Mas, segundo o Instituto Charles Bronson, esses 50% podem pegar novamente o vírus. Érica, só uma pergunta. E se eu não tiver dado nenhum? E se eu simplesmente falar a vacina... Não vou colocar altera o DNA, vou colocar a vacina... Toda vacina é feita pelos governos para reduzir a população mundial. Eu não tenho dado nenhum. Não falei que foi um estudo de Cambridge, nem do MIT, enfim. Simplesmente falei que a vacina todas as vacinas são estratagemas dos estados para reduzir a população mundial em razão do poder dos Illuminati sobre a face da Terra. Mas não, sem dado. Isso é uma fake news ou não? É dúvida mesmo, tá, pessoal? Tô aqui É uma fake news, só que você não trouxe dado estatístico, mas é fake news. É que nem está acontecendo agora. Os índios estão falando que eles estão sendo usados como cobaias de teste da vacina. Mas não tem nenhum instituto falando que trouxe esses dados que eles estão sendo. Isso é alguma coisa cultural deles que eles estão sendo... eles estão achando que eles são cobaia. Mas não tem nenhuma instituição falando ou comprovando, entendeu? Então, a fake news ela não precisa, ela não é feita só de dados, de informações estatísticas ou de porcentagens. Ela pode ser simples. Ela pode ser muito simples. A gente pode fazer até uma comparação da fake news, por exemplo, daquele caso, se não me engano, no litoral de São Paulo, onde se informava, acho que um jornal de Facebook informou que uma pessoa com tais características fazia magia negra com crianças. As pessoas daquele bairro, olhando uma imagem, não me lembro se era um retrato falado, um desenho, o que era, identificaram uma moradora do bairro
e foram até lá e fizeram justiça com as próprias mãos, acabaram matando essa pessoa que eles identificaram como a autora daquele fato, né? Então ele não tinha ali nenhum número, nenhum dado, era simplesmente um boato que acabou atraindo. A Érica me fez um comentário recentemente que eu acho que é isso. Eu acho que a fake news ela tem o fator emocional que é importante também, né? Então não são só as bases de dados, números, base científica ou não, é a questão emocional. Se ela atinge uma informação que para você é relevante, talvez você, às vezes, até ignore algumas informações que estão lá. E na maioria das vezes, o início da informação, ou um pedaço da informação, ela é verdadeira. Porque se a informação ela for 100% mentirosa, talvez a pessoa já perceba logo no início que aquilo não bate muito bem, né? Mas a partir do momento que todo mundo já ouviu falar sobre esse assunto, então vamos falar da vacina. É um assunto atual. E aí vem uma informação de que altera o DNA, que é implantado um chip. Ele não vem acompanhado de nenhuma outra informação, nem científica, nem dados, nem quantas pessoas já registraram esse DNA alterado ou não, mas ela já é suficiente para ser considerada uma fake news. Né? Gustavo, posso só fazer uma ponderação aqui, pessoal? É que eu fiz essa pergunta, na verdade, nada a ver com vacina, foi uma curiosidade do trâmite, do projeto de lei, que foi bem ao passant mesmo, que eu tive acesso. Ao que parece, o artigo 5º, ele previa, no texto original daquele projeto de lei, por exemplo, por que eu digo que a questão do conceito de fake news, eu fiquei insistindo, bom, mas o que é fake news? É só uma mentira? Já enquadra? Preciso ter dado? Não preciso ter dado? Esse é algo que... Uma notícia mentirosa. Professor. Uma notícia mentirosa. Então, que é aquilo, e o que é verdade e o que é mentira? Mentira. Uma boa definição, desculpa, professor, mas uma boa definição seria que a fake news ela é publicada com a intenção de enganar, né? Então, acho que se ela tem já aquela intenção de enganar mesmo, ela já pode ser considerada uma fake news. Ela vai ter os agravantes quando aquela intenção de enganar é para obter ou questões financeiras ou políticas, ou obter ganhos de alguma forma com aquela enganação. Mas acho que a fake news, o primeiro conceito, talvez, é a intenção realmente de enganar o próximo. Né? Só um segundinho, só para completar o raciocínio aqui, se você me permite, que o Gustavo, só para a gente não perder aqui o raciocínio aqui, que é uma dúvida mesmo, esse ponto que o Gustavo mencionou, né, a respeito do elemento volitivo, né, do ânimos de enganar, é relevante, por quê? Porque senão, por exemplo, o que constava na redação original do PL, do projeto de lei, no parágrafo 1º do artigo 5º, ele deixava claro que as vedações não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, ficcional, literário, religioso. Né? Este parágrafo ele foi suprimido pelo que me consta, pelo que eu pude analisar, repito, eu li muito superficialmente, mas ele não consta mais. Mas por que é relevante esse ponto que o Gustavo trouxe, de falar, olha, é quando você tem a intenção. Por quê? Porque verdade, pessoal, nós temos métodos para comprovação de verdade. Enfim, então, se a gente abrir e falar, olha, tudo que é mentira é fake news, dependendo do ponto de vista, uma manifestação religiosa, direito à liberdade de crença é um direito constitucional, um direito humano fundamental, previsto na Constituição da República e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Eu posso achar que, bom, isso é uma fake news. Por que é uma fake news? Porque você não consegue validar, você não consegue provar. Por que você não consegue provar? Prova. Vamos no mesmo ambiente, você prova a existência de uma deidade, você não vai conseguir, e obviamente você seria criminalizado a tua liberdade de crença. Claro que a gente nunca chegaria a esse extremo, né? Por isso que eu fiz aquelas perguntas, não tinha nada a ver com a vacina, tinha a ver, a minha preocupação foi com essa seara. O campo literário, artístico, satírico, é claro, né? É óbvio que ali o sujeito não tem o ânimos de enganar, né? Ele tá contando uma história, ele tá narrando, ele tá contando uma piada, ele tá nitidamente ali fazendo algo fora do campo da informação. O comediante ele não informa, o religioso ele não informa dados científicos, eles trabalham em outras dimensões, né? Por isso que eu achei interessante essa ponderação do Gustavo. Obrigado, Gustavo. Não vou interromper, não. Aí tem uma coisa que eu... Talvez tenha que entrar no parâmetro, né? Então, tem uma coisa que eu discuti até antes com o Gustavo,
que eu falo para ele assim, olha, a fake news, ela nem sempre tem essa intenção de enganar, porque senão aí ela vira um crime de estelionato, ela já vai para outra tendência. Então, por exemplo, quando você recebe essas mensagens, olha, eu estou com a sua filha, deposita aí, senão eu vou matá-la e tal. Isso já deixa de ser fake news, isso já vira um crime de estelionato, um crime de sequestro. Então, tem uma divisão tênue aí que a gente não pode confundir, porque a fake news ela é uma notícia falsa, realmente. Muitas vezes, você não sabe qual o fim que essa notícia falsa vai ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, um rapaz ele colocou na rede social dele que eles iam fazer uma invasão à Área 51. E ele pôs despretensiosamente, pôs à toa, pôs lá de bobagem. Apareceram centenas de pessoas no dia e na hora que ele anunciou, porque levaram a sério aquela questão da invasão à Área 51. E ele não teve a intenção de enganar, ele não teve a intenção de fazer nada. Ele simplesmente, da cabeça dele, ele foi lá e colocou que ele estava marcando uma invasão. Ele criou um evento no Facebook, marcando uma invasão à Área 51. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do que é fake e do que é uma mensagem que você recebe tendenciosa já ir para o lado da criminologia realmente. E outra coisa que a gente não vê e que fica, né, na parte de baixo do iceberg é que virou-se uma fábrica mesmo de produção de fake news. Então, existem pessoas hoje em dia que vivem financeiramente de produzir fake news. Então, você vê que o problema da fake news, ele não é só a propagação em si, né? Tem a questão toda da origem dessa fake. Existem empresas, né, em 2016, quando as fake news ganharam realmente uma força, que foi acho que foi na eleição do Trump com a Hillary, acho que foi isso mesmo. O Trump ele contratou uma equipe, acho que da Polônia, não me lembro do país que eram PhDs em fake news. E simplesmente eles faziam assim, a Hillary já maltratou criancinhas. E aquilo acabou com a candidatura da Hillary, porque até ela provar que ela nunca maltratou criancinhas, né, o esforço que tem que se fazer para se combater uma fake news é monumental, porque a fake news se espalha muito rapidamente, mas você corrigir e provar que aquela fake news é uma notícia falsa, mentirosa, é muito complexo o sistema. Eu sou jornalista, eu trabalho com isso há muitos anos, e várias vezes na minha carreira eu tive que combater notícias falsas. Então, assim, também tem que se pensar nessa cadeia, porque aí falar, vamos criminalizar, vai ser crime, fake news. Tá, mas para você identificar a origem dessa fake news pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Como é que você vai fazer o parâmetro legal de todo esse circuito produtivo de fake news? Então, vai muito além do que a gente pensa, né? A questão das fakes. Érica e Gustavo, me permitem apenas aqui para ponderar que os colegas William e Elaine gostariam de fazer uma intervenção, se vocês permitirem. Fique à vontade, é que eu não vi a mãozinha ali, mas fica à vontade. A gente está vendo agora do lado de cá como é difícil às vezes ver a mãozinha, viu? Eu fico perdidaço, pode ficar tranquilo. Eu acho que eu tô há mais de um ano nisso, mas está difícil. Eu também me perco muito. Colegas, os nossos apresentadores deixaram à disposição. Oi, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Começar primeiro com as damas, por favor, já que tem Por favor. Eu gostaria de colocar uns pontos que eu considero muito da fake news. Eu não consegui, infelizmente, assistir a palestra, mas eu já tenho um ponto de vista bem firme quanto a isso. Primeiro, a questão das divulgações, que muitas vezes tem dado, sim, né? Tem números, tem referências, mas tem distorção no enunciado. Então, muitas vezes começa com enunciado com distorções. A segunda coisa é a parte argumentativa das informações, onde a gente percebe todo o cunho de viés ou não, ou simplesmente para determinada, para a especificidade, né, das pessoas. E o ponto mais importante que eu considero é para quem chega às informações. Hoje eu percebo que rede social, por exemplo, Facebook, é o pior lugar de fake news. Eu nunca vi um lugar assim, eu nem entro mais, porque eu comecei a pegar angústia de entrar no Facebook, e agora o Instagram também está partindo para o mesmo caminho de fake news, né? Então, assim, quem recebe as notícias, o que eles fazem com essas notícias e o que eles querem com essa notícia. Então, a maioria das pessoas que recebem as notícias são pessoas realmente que elas mesmas distorcem, passam a informação sem ver todo o conteúdo, sem muitas vezes pesquisar, né? Eu me recordo que eu tenho um amigo, ele é coordenador do curso de farmácia da Unesp, e eu lembro que ele publicou um artigo, eu fui ler e vi que era de 2015. E eu abordei e falei, essa notícia é de 2015. O senhor acha que está relacionada com o assunto? Ou é de hoje? Foi publicada novamente? Ele falou assim, não, foi publicada novamente, não me atentei, ele até cancelou a notícia. Então, assim, a gente percebe que as pessoas usam muito, e essa ferramenta é muito rica, né? A rede social, toda a tecnologia hoje, ela está sendo usada e abusada de forma extremamente perigosa. Então, as pessoas que não têm essa poder de informação e de pesquisa, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo uma notícia sobre vacina, eu pesquiso lá eu vou na fundo, eu vou ver pesquisa em base de dados, eu não vou ficar lendo o biólogo que fala, porque ele falou que vai morrer não sei quantas. Não fico vendo isso. Eu vou ver a estatística da cidade, eu vou ver se a estatística está correta, se a cidade comporta aquilo mesmo. Aí eu vou procurar na base de dados sobre a vacina, aí eu vou procurar alguma coisa sobre a vacina no país decorrente, né, que a vacina está vindo. E as pessoas não fazem isso, elas simplesmente lê, toma aquilo como verdade e fala, agora eu vou espalhar isso aqui, porque tá vendo, é isso aqui mesmo, eu tô certo e acabou. Então, esse pensamento raso das pessoas e a população mais jovem hoje, né, na minha idade hoje eu sou mais velha, mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha uma estrutura diferente na escola, por exemplo. Então, a gente percebe que essa juventude está precisando de um pouco mais de base, né? E um pouco de ampliar, né, as pesquisas e o conhecimento. Elaine, foi muito importante você colocar isso, porque os palestrantes, eles abriram a palestra falando que hoje a fake news mais se propaga é pelo WhatsApp. Aí o palestrante, acho que foi o Bruno, ele falou assim, gente, minha mãe recebe a mensagem no WhatsApp, mas ela olha e fala assim, nossa, foi a tia Nininha que mandou. Ah, foi o meu amigo Zé que mandou. E ela acredita naquilo, porque aquilo já vem de alguém que ela tem um conhecimento.
Então, ela pega aquela notícia e ela dispara aquela notícia para todo o grupo de WhatsApp dela, para toda a conexão de WhatsApp dela. Então, ele falou muito isso. Ele falou assim, as pessoas, e não são só os jovens, os mais idosos, que estão muito mais familiarizados com o WhatsApp do que qualquer outra rede social, eles estão sendo os maiores propagadores das fake news. Mas só que a população mais jovem é a maior parte da nossa população brasileira. Então, a população jovem, e por exemplo, hoje em dia o voto é para 16 anos. Essa juventude de 16 anos são os que mais captam, são os que mais, por exemplo, Instagram. Eu quase nem curto Instagram, mas eu vejo que a maior parte da juventude está no Instagram, por exemplo. Então, e tem outras redes, entendeu? Independente disso, independente de ser jovem, de ser mais velho, de ser idoso, a mensagem que o palestrante trouxe é que você tem que checar a sua informação. Todos nós temos que checar. Não é porque chegou da tia, do meu irmão, do meu vizinho, do meu melhor amigo, que eu vou achar que aquela mensagem é verdadeira e vou passar ela para frente. Isso foi o início da palestra dele. Ele falou assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, porque aí já pega pela questão de uma proximidade da pessoa que passou. Não foi, Gustavo? Você pegou esse início dele falando? Sim. Então, a questão é que as pessoas têm que se informar melhor, né? Não só jovens ou idosos, todos nós. Eu acho que uma coisa também, eu acho que a... Perdão, como é que é o seu nome? Desculpa. Elaine. Uma coisa também que eu reparei é que, assim, existem diversas formas realmente da fake news, né? E aí elas podem ser divididas em alguns grupos. Existem aquelas que o conteúdo, às vezes, é até verdadeiro, mas o título não é verdadeiro, porque atrai aquele interesse de você clicar na mensagem. E aí você entra lá, ela, de fato, lá é uma notícia até verdadeira. Mas o título, ele vinha colocado de uma forma que, quando você clicava, você tinha uma real percepção de que ali tinha um desastre lá dentro da notícia. E quando você lia, não era isso. Então, isso também dá para ser colocado no grupo das fake news, né? O interesse ali é pelo clique, para que você seja remetido para uma página que geralmente vai trazer recursos financeiros para essa pessoa que está divulgando essa fake news. Às vezes o interesse dela não é com a notícia mentirosa, mas é te levar até essa página. É o clicar, né? É o clicar, né? Então tem as propagandas realmente que te puxam dessa forma, as propagandas realmente com propagandas mentirosas, propagandas falsas, né? Então existem o próprio jornalismo também, às vezes aquele jornalismo descuidado, que não checa 100% a fonte, que não vai a fundo, né? E realmente eu acho que isso serve para todos, a gente tem o dever de checar se essa notícia ela é verdadeira. Não só para não compartilhar, mas talvez para informar quem compartilhou, né? Falou, olha, como dessa questão, é uma notícia antiga, ela não tem nada a ver com o momento, então a notícia até é verdadeira, mas colocada neste momento, ela pode ser interpretada como uma fake news. Está tentando se induzir ao erro de alguém por uma informação até que verdadeira, mas colocada no momento errado. O que o Gustavo falou agora até vem complementar um pouco o que o Fabrício questionou e que o professor Zenon também falou. É que existem técnicas para se fazer uma fake news. Né? A fake news também é uma ciência. Existe uma técnica de marketing, existe uma técnica de persuasão, existem os gatilhos de venda, os gatilhos emocionais. Então, existe toda uma técnica. E aí, sim, nessa variação da técnica, pode-se pegar pelo título, pode-se pegar pelos dados falsos, a notícia ser verdadeira, os dados falsos, a notícia ser falsa e os dados verdadeiros. Então, existem várias técnicas de persuasão para se fazer uma fake news. Tem alguém que levantou a mão aí. Acho que tinha o Will e agora o César também. Vai falar. Oi, Will. Boa noite a todos. Tudo bom? Desculpa, eu não consegui acompanhar a palestra. Eu cheguei agora do serviço.
E estou acompanhando vocês, fazendo essa discussão, vamos falar assim, entre o assunto. Eu só penso da seguinte forma, tem uma linha tênue entre fake news e opinião própria. Não que eu seja terraplanista, mas se o cara crê que é terraplanista, ele pode crer. Olha. Agora, se ele põe na rede social dele, vai de mim não acreditar. O que está acontecendo para mim hoje? É o seguinte, a nossa campanha tinha que ser busque por fontes. Busque por fontes. Na minha época, a gente tinha muito o Jornal Nacional como uma credibilidade grande, vamos falar assim, das maiores que existia. Hoje não tem mais. Nem você falou para mim, o jornalismo brasileiro perdeu a credibilidade. Será que o erro é tendencioso ou já é um erro proposital? Por que eu vou te falar isso? Você é jornalista, você vai me responder melhor. Na minha época, eu assistia o jornal, vinha notícia A e B. A gente assistia. No meio do programa vinha um comentarista, que sentava lá e te passava a visão dele do fato. Você ia ou não. Hoje não existe mais. Hoje já vem a notícia para a pessoa da forma que o jornal quer te pôr. O jornal quer que você veja. Isso gerou na população uma falta de credibilidade, porque o jornal não é fake news. Então quer dizer que a notícia do Ibope, que errou nas eleições, não é fake news? Será que estava legal? Será que não estava? Será que foi de má fé? Será que não foi? Eu acho meio complicado. Eu acho que essa, vamos falar assim, essa ação do Senado, dos deputados, de fazerem uma lei, de fazer teria que ser sim, como está em cima do UOL, em cima da Folha. Por quê? O restante, infelizmente, somos pessoas comuns. Então, eu vou acreditar ou não vou acreditar, não tem como fugir disso. Agora, a partir do momento que você vê um jornalismo sério, implanta uma notícia que todo mundo vai vendo e vai acompanhando, e depois que você vê que não é aquilo, exemplo, você falou para mim do Trump e da Hillary. Então, se ela não provou, também é fake news do lado dela ter acusado? E aí, como é que fica a questão? Então, é um pouco mais complicado, na minha visão, essa situação. Por quê? Nem sempre no Brasil, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, você já tem essa visão politizada de tudo. Agora, será que vai ser para todo mundo? Será que a lei da fake news vai pegar todo mundo? Será que todo mundo vai ser fiscalizado? Até que ponto isso não virará censura? Até que ponto a liberdade de expressão não vai estar, vamos falar assim, em risco? Porque, então, se eu falar alguma coisa, que nem o professor falou, da religião, se eu não concordar, eu estou propagando fake news no meu Facebook, dos meus amigos, e eu não sou jornalista. Então, eu acho que a campanha teria que ser em fazer o quê? A população entender e buscar fontes confiáveis. Agora, tentar restringir, tentar limitar, tentar punir, é igual você falou da moça lá que pregaram que ela era a moça que pegava crianças e causaram a morte dela. Por que não se investigou e descobriu quem propagou a fake news e ele não foi acusado de crime? Por que tem que pegar todo mundo e punir todo mundo? É isso que eu não entendo. Então você não pune quem tem que punir e pune a população. Restringe a liberdade de expressão. Deixa eu fazer um contraponto Exatamente, Will. Gustavo, deixa eu fazer um contraponto à opinião dele aí, do Will. Eu acho que a diferença é que o jornalismo antes ele era mais segmentado por empresas jornalísticas, independente da Globo, mas os jornais mais antigos, como não havia o advento da internet, eu vi o advento da internet nascer, né, eu trabalhei com os primeiros acessos de Mandic e tudo mais, BBS e tudo mais, né, no começo, eu acompanhei bem esse processo. Então, antes a informação não era tão popularizada como é hoje, e era mais formatado. Mesmo jornais oficiais traziam a notícia formatada, e muitas vezes até com uma certa censura, como tinha na época do regime militar, né? Agora, o que acontece hoje? Continua ainda os jornais sérios, com comentaristas que trazem opiniões diferentes, como muitas vezes a Globo News faz, a CNN e a Band News faz esse tipo de jornalismo. Mas o que acontece é que qualquer um abre um canal no YouTube, nas redes sociais, coloca a sua opinião, traz dados como se fossem verdadeiros, e não há mais um comprometimento com o jornalismo sério, porque o jornalista ele pode ter a isenção da fonte, mas ele tem a obrigação de dar uma informação com fonte. Hoje, a fonte é a minha cabeça, entendeu? O cara fala o que quer,
as maiores barbaridades, e ele arrasta um monte de seguidores que são pessoas como se fossem zumbis, que não tem nem um pouco de opinião crítica, até porque com a falta de educação que a gente tem no país, as pessoas são formadas para não ter opinião crítica, mas para acreditar no que falam, e essas pessoas são seguidores, como se fossem zumbis mesmo, seguindo as pessoas, porque elas têm um carisma muito especial, e acreditam em qualquer porcaria que a pessoa fala, entendeu? Então, essa é uma questão muito, muito importante nesse ponto. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, hoje, por exemplo, o WhatsApp tem uma ferramenta, não sei se vocês sabem, eu descobri esses dias, quando encaminha uma mensagem muito, vem a lupinha do lado, você clica na lupinha, já vai para os sites de busca de fake news, comentando se aquilo é uma fake news ou não e mostrando evidência. Então, já é uma ferramenta para nos ajudar a César, pensar me perdoa, você poderia repetir, por favor? Por gentileza, poderia repetir essa ferramenta? O WhatsApp tem uma ferramenta, professor, quando alguém encaminha uma notícia, um link, várias vezes ele já põe uma lupinha do lado da notícia. Se você clicar na lupinha, ele vai para sites de análise de fake news, que analisam aquela notícia para dizer se ela é falsa ou verdadeira. Então, você mesmo pode fazer um check desse antes de encaminhar para frente, entendeu? Mas só uma pergunta. Quem que é esses sites que checam? Qual é a fonte ou o meio? Tem vários sites. Não, tem vários. Eu concordo plenamente. Mas quem que vai falar para mim se eu estou falando mentira ou verdade? Então, mas o site mostra evidência, Will. Ele mostra, tal pesquisa não é verdade, porque não foi publicada no item tal, aqui fala que foi publicado no IBGE, não é publicação do IBGE, a publicação do IBGE é tal, aí você pode entrar no site do IBGE e checar, por exemplo. Então, ele tem a rastreabilidade para você. Eu acho que essa ferramenta, César, só para completar, acho que essa ferramenta ela não te joga dentro de um site específico. Ela te joga na ferramenta, no buscador do Google, e ali é que você faz vários sites de fake news. Ela direciona para sites que analisam fake news. Você pode entrar em vários e checar. Talvez sejam ali, mas se você buscar, o tema está no Google. Aí você começa a fazer a sua pesquisa por esses ou por outros sites também. Né? Então, só também, o que o César falou vem completar o que eu ia responder para o Will. Agora sim, Will, o que você pensa, o que você sente, como você se porta diante da fake news, é uma coisa muito sua. O que a gente está trazendo aqui são debates, e assim, com relação à informação, realmente, hoje a gente é bombardeado por um volume fantástico de informação, coisa que nós não tínhamos há alguns anos atrás, né? Com o advento da internet, a informação ela se propagou de uma forma, né? Não só da internet, depois com celulares, né? O WhatsApp, que é a vinda da internet para dentro, né? Para a palma da sua mão, né? Então, assim, não dá para... É que nem aqui em Itajubá ocorreu um fato que foi... você poderia interpretar como uma fake news, mas foi um erro do jornalista, né? Ele divulgou que o então agora falecido Kleber Davi tinha falecido, só que ele ainda estava hospitalizado, estava vivo. Mas foi uma infelicidade do jornalista de não checar a fonte, de não checar, né? De repente até ligar para a esposa, olha, recebi essa notícia, é verídica, não é? Então tem todo também o cuidado, que aí varia também de profissional para profissional, do tratamento da notícia, do tratamento da informação e da fonte. Só cortando um pouquinho, só para mim finalizar a minha fala. Então tá, a Rádio Itajubá noticiou que teve uma médica que tomou a vacina e não poderia ter tomado. Nem ligaram para a médica. Acabaram com a vida dela. Ela foi, vamos falar assim, teve a vida social dela devastada. Todo mundo falando, todo mundo... E aí, como é que fica? Aí a rádio vai lá e fala simplesmente que errou? Não era fake news? Ela não aí que eu digo para você, aí cabe a ela tomar uma ação de danos ou alguma coisa contra a emissora. Isso volta ao início da minha fala. Então, nós estamos fake news. Estamos criando, então, uma lei ou estudando uma lei, sendo que já tem. Então, Will, eu acho que o único problema, eu concordo com você, eu acho que o único problema na sua questão é a generalização. A gente não pode generalizar. Assim como existem bons jornalistas, existem os maus jornalistas. Como existem os meios de comunicação. Eu não estou generalizando. Não. Eu estou só tipo que tem para um lado e não tem para o outro.
Quando o jornalista erra, não é fake news. Mas aí quando a gente o site tem que pedir erra, socorro para o professor Zenon para questão legal dos fatos. Posso aí a gente tem que pedir o amparo da lei. É igual ele falou, mas a fonte dele pode ser diferente da minha. Pessoal, só fazendo uma colocação aqui, se vocês me permitem, tem algumas questões, eu fico muito irritado, porque algumas fake news, elas têm o objetivo de ganhar like e de assuntos que eu me interesso, que não tem nada a ver com direito, nada a ver com direito. É questão de astronomia e tal, e às vezes você vê e fala, poxa, que interessante, eu compartilhei até com um outro professor, amigo, ele também já compartilhou algumas notícias comigo, lá da Universidade Estadual de Minas e tal, e a gente sempre fala, não tá tendo fonte sobre isso e tudo mais. Você vê que o sujeito mandou uma mentira deslavada ali para ganhar like. Ou seja, né, foi descoberto um outro planeta assim, assado, vai mudar minha vida, não vai? Vai mudar a sua, também não vai, e por aí vai, né, e essa questão ela também é irrelevante para nós, mas mesmo assim é uma mentira. Só um ponto que vale a pena a gente destacar é quando toda essa discussão parece que a gente gira e volta naquela mesma prosa, né? Aquele mesmo assunto que foi a questão das vacinas, né? Quando a gente fala de alguma questão a respeito de medicamento, nós temos que tomar muito cuidado, porque foi descoberto o Capax, que é um exoplaneta igual à Terra. Era uma mentira, eu acreditei. Mudou minha vida? Nenhuma. Mudou a vida de vocês? Nenhuma. Eu falo que você tomar água com 3 gotas de limão, você pode fazer sexo sem camisinha com uma pessoa contaminada pelo vírus HIV, que você não será afetado. Se você, porventura, acreditar nisso, você está fadado a sofrer de uma grave patologia. Então, assim, existem algumas questões, algumas fake news, que elas ganham uma importância realmente relevante. Sabe? Se eu falo assim, olha, isso não é opinião, isso é crime. Né? Isso pode gerar claramente a prática de um tipo de delito. Eu estou expondo a saúde de outras pessoas a risco. Não crime de fake news, porque não está tipificado, né? Mas, enfim, outros delitos aplicáveis. Então, essa questão da fake news, nós temos algumas fake news que elas são completamente um nada. Vocês já repararam nisso? Um nada. É um nada vezes nada. Agora, algumas fake news, se eu, por exemplo, sou infectologista e falo, olha, pessoal, se você tomar chá de gengibre, você pode fazer sexo sem camisinha, porque o vírus, nenhum vírus, você será contaminado por nenhum tipo de vírus. Percebam, se eu sou um infectologista com pós-doutorado em Harvard e tal, se eu falar isso e alguém acreditar no meu argumento de autoridade e fizer o que eu estou fazendo, vai ter a sua vida gravemente afetada, né? Da mesma maneira, novamente, se volta aquela questão das vacinas. Se eu falar assim, olha, vacina não serve para absolutamente nada. Eu tenho amigos que entendem que vacina é coisa do governo mesmo, para diminuir a população mundial, entra numa vibe maluca. Se alguém acredita nisso, um idoso acredita nisso, não toma vacina e morre, por exemplo, eu tô com um sério problema. Eu afetei a vida de outra pessoa diretamente. Aquela pessoa acreditou no meu argumento. Isso percebo, isso não é opinião. Se eu falo, olha, vacina não serve para nada, eu tenho que ter comprovação científica do que eu tô falando. Ainda mais se eu tiver um argumento de autoridade. Porque se alguém acreditar em mim e morrer, como o caso do HIV que eu mencionei, opa, me prova que você descobriu a cura. Chá de gengibre com 3 gotas de limão, você tem que provar, porque você não pode sair por aí também, né? E isso é um problema. Nós temos, assim, que averiguar nesse processo, até de política criminal, porque não tem lei ainda em vigor, repito. Mas nesse debate de estratégias para tipificação ou não de fake news, nós temos que ter, assim, uma delimitação de que algumas são completamente inofensivas, nem por isso deixam de ser odiosas, né, porque prejudicam a construção do conhecimento, como o caso de um planeta viável que foi descoberto e nunca foi. Não me refiro ao Kepler, me refiro de outras notícias. Como também a questão de que aquelas fake news que realmente elas batem fundo, né, elas têm repercussão direta na vida das pessoas. Então, isso gostaria de saber a opinião do grupo, e tem colegas nossos aí com as mãos levantadas, tá, doutores? A Erika vai falar, depois eu queria só fazer uma colocação e a gente abre para o pessoal. Isso. Eu só queria concluir, assim, com relação até, professor, eu gostaria que o senhor permanecesse para o senhor fazer uma análise. Por exemplo, antes, nós não tínhamos a fake news, mas existiam notícias falsas sobre uma pessoa ou outra, como um caso que nós discutimos até em classe, que foi o caso, acho que com o professor Zenon mesmo, que era aqueles donos de escola, né? Que o menininho falou que tinha sido abusado e acabou com a vida dos donos da escola, inclusive. Essa questão que o Will colocou, eu acho importante
porque a gente tem que saber aonde a notícia é tratada de forma... isenta, né, talvez? Não isenta, ao contrário de isenta. A notícia é tratada de forma aleatória, de forma sem checagem. Até que ponto ela é um erro humano, um erro da emissora, um erro profissional do jornalista e um erro da emissora, responsabilidade da emissora, e aonde ela é fake news. Então, é a mesma questão com aquelas mensagens que a gente recebe. Olha, você não depositar agora, eu estou com a sua filha, ela foi sequestrada. Até onde isso é fake news e até onde isso é estelionato. Então, a gente está num campo que, no caso, porque eles divulgaram, é uma fake news, né? No caso que o Will deu o exemplo da enfermeira. Não tô puxando sardinha de jeito nenhum para a emissora. Eu acho que a função do jornalista é checar a fonte, checar a notícia. O que eu estou questionando é, né, até onde aquilo é difamação, até onde é estelionato, até onde é fake news. Como que fica, né? A gente acaba entrando numa seara onde é muito tênue a parametrização de um e de outro. Pois não, Gustavo, você queria falar? Eu acho que, assim, por isso que é importante a gente conseguir entender o conceito realmente de fake news, né? E não é fácil. Acho que não é uma coisa fácil. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal, né? Porque acho que a fake news, a gente está acostumado com fake news acho que desde sempre, né? Agora a gente tem que entender o que de fato pode ser caracterizado como fake news, ou como brincadeira, ou como uma sátira, ou qualquer coisa assim. Eu acho que a questão é quando, no meu entender, é quando você tem a intenção do dolo, é quando você tem a intenção de prejudicar ou de obter alguma vantagem sobre aquela notícia. Então, quando a gente... e aí, a fake news não pode ser desde aquele menino, adolescente, que diz que faz sexo toda noite e tal e tudo mais. Não é uma fake news. Ou a menina que diz que é virgem, ou o outro que diz que tirou nota 10 na escola. Então, vai dar continuidade disso. Se nota 10 foi com o interesse de realmente fazer com que os professores ou o empregador veja que ele tirou nota 10, foi uma brincadeira entre amigos, qual foi a intenção daquela notícia falsa, né? Eu acho que a questão do jornalismo, como o Will estava falando, realmente é complicado, porque você entende que o jornalista, inclusive por ele ter a prerrogativa do sigilo da fonte e tudo mais, às vezes você tem uma dificuldade de que ele possa provar de que aquele assunto que ele abordou foi de uma fonte verdadeira, porque ele não tem a obrigação de dizer de onde veio aquela informação, né? Que ele tem que preservar a fonte, mas isso não cabe em todos os casos. Mas, por exemplo, a gente ouve muito, às vezes, um jornalista comentar, segundo o ministro do TJ, a informação é X. Aí você tenta buscar essa informação, você não vê ninguém que falou sobre isso, nenhum ministro. Fica apenas a opinião ou a informação do jornalista que afirma que é verdade. Que o ministro disse que a relação entre os poderes está abalada por conta de assunto tal. Isso não é uma fake news? Se você não pode provar, se você não tem como criar base naquele seu argumento, e aquilo está criando um problema maior para alguém, que seja um governo, que seja um partido, que seja uma pessoa específica, isso não é uma fake news? Ou o jornalista, com essa desculpa de poder proteger a fonte, fala o que quer, baseado apenas de especialistas disseram que tal coisa não é verdade, e aí, por isso, a gente tem que acreditar na versão do jornalista que um especialista qualquer, que a gente não sabe quem está afirmando. Então, a gente sempre ouve isso. Ministro tal, o político influente na base aliada disse tal coisa, mas ela nunca se confirma. Então, isso também não é uma fake news? Eu entendo como sim. Eu acho que não.
aí que tá, é justamente esse questionamento que nós estamos fazendo. No meu ponto de vista, não. Muitas vezes pode acontecer, como teve um caso de um jornalista que ele inventou o depoimento, ele inventou a pessoa que deu o depoimento, ele inventou tudo, ele inventou a matéria total. Teve um caso, eu não vou me recordar o nome, nada disso, mas não é daqui também, não. Então, tem de um tudo, mas tem também aquele que você está se referindo muito, eu acredito, aos comentaristas da Globo News, né? Eles têm muito esse hábito de fazer, porque eu falei com uma fonte lá, não sei o quê, porque o ministro disse, mas não fala qual ministro, deixa tudo assim no ar, né? Isso aí pode ser uma técnica deles, não chega a ser uma fake news, porque ali como órgão, como o caso do Will a gente está falando, os responsáveis têm que responder pelo dolo. Então, a Globo News, ela se parametriza também bastante ela se protege muito com essa questão. Só para complementar o que o Gustavo falou, na sala de aula nós tivemos isso. Nosso amigo nesse dia falou, mas o presidente, pelo que eu vi, o advogado não quis assinar, ele tirou o advogado. Mas como é que eles sabem? O jornalista sabe da reunião do presidente, da intenção. Parece que vai gerando uma para desestabilizar, para dar desinformação. Exatamente. Aí vocês têm que ter também o bom senso de entender que as redes vivem de audiência. Elas vivendo de audiência, elas vão ter... O sensacionalismo vai sempre estar ali presente. Aquela pontinha de sensacionalismo, aquela pontinha de fofoca. Então, acho que não chega a ser assim uma fake news, mas uma fofoca, uma forma de instigar você de uma forma tendenciosa, não muito positiva. Só que existem jornalistas, tem meios de comunicação e meios de comunicação sérios, os que não checam fonte. Aí eu volto no que a Elaine falou. Todos nós precisamos ficar atentos. Não é porque chega uma notícia aqui para mim que eu vou divulgar. Primeiro eu vou checar toda a fonte. Eu vou procurar, vou ver a parte jurídica daquela informação, se ela pode seguir ou não. Aí a Elaine está corretíssima. Todos nós temos que questionar aquilo que chega até nós, né? E o país é um país muito desinformado, as pessoas estão muito alienadas, e isso é um terreno muito fértil para fake news, né? Além dessa questão emocional, que eu acho que é o grande, para mim, é o ponto-chave, a técnica principal da fake news é ela pegar ou disparar seu ódio, ou disparar seu medo, ou disparar o seu desejo. As fake news têm muito isso, elas têm, assim, o gatilho delas é muito rápido para alguma emoção ou sensação do ser humano. Vamos deixar o pessoal, acho que tem bastante gente aí querendo falar, né? Eu não consigo saber quem que é a fila e nem quem está querendo falar. Nós temos aqui a Maria Lúcia, o professor Regis, Luiz Júnior, Christian. Passar a palavra para o nosso coordenador aqui para ele fazer uma intervenção, que ele tem uma notícia importante. Pois não, professor? Boa noite, pessoal. Acompanhando aqui vocês falando, é muito interessante. Parabenizar primeiro aí os nossos veteranos, né? Eu acho que está sendo muito importante, não só para vocês, né? Esse momento de vocês estarem como docentes, mas também para os nossos alunos, né? Para eles compreenderem um pouco as dificuldades que circundam, né, todo o meio jurídico. Por mais que seja um tema relativamente fácil da gente identificar, né, a sua aplicabilidade, né, a sua ocorrência, o que foi dito também durante a palestra na parte da tarde, não sei se vocês já falaram sobre isso, e se falaram eu serei repetitivo, não tem dizer. Hoje as redes sociais em si, elas estão muito mais preocupadas com temas que são polêmicos e que eles podem, né, gerar, consequentemente, mais likes ou dislikes, né? Então, que fomenta a repercussão
daquela notícia, sendo ela verdadeira ou não. O que importa é realmente esse cenário de se propagar as informações, disseminar essas informações, e com isso, né, digamos aí, o Facebook, ele tem aí os seus patrocinadores, e todos ficam extremamente felizes com a sua marca indo cada vez mais longe. E, além disso, o que nós temos que analisar sob a ótica constitucional agora é o seguinte: contrariando, né, um pouco aí o que o Will estava falando, mas seguindo a linha de raciocínio do que ele estava tentando sustentar, é o seguinte: eu não posso colocar nenhum princípio acima do outro. Isso não está em nenhum lugar. Eu não posso dizer que a minha liberdade de expressão, o direito à informação, ele está acima de qualquer outro direito fundamental. E a resposta para isso, Robert Alexy tenta trazer em sua obra Direitos Fundamentais, para que se possa fazer uma ponderação de princípios e verificar, no caso concreto, aquilo que realmente possa ser aplicado ou não. E aí, fazendo uma resposta rápida sobre isso, a gente pode ver a intervenção do professor Zanon. Então, nós teremos, dentro de um caso concreto, aquelas fake news que elas serão potencialmente mais agressivas e que elas vão trazer mais prejuízos, e nós vamos ter aquelas fake news que elas não vão agregar nenhum valor. Não agregando valor, elas automaticamente têm um menor potencial ofensivo. E aí, sobre a área já do professor Zanon, que é a parte criminal, que eu achei muito interessante também na fala durante o período da tarde, na palestra, diz respeito à penalização. Pouco importa se eu colocar se um crime, né, de fake news ele vai ter 10 anos, 20 anos, 50 anos de condenação. Esse não é o ponto. O ponto que nós precisamos fomentar é esse diálogo que nós estamos educacional, para que a gente tenha compreensão da importância de sempre checarmos as nossas fontes, ainda que nós não tenhamos a mesma formação que a Érica, nós, enquanto operadores do direito, nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente coloca nas nossas redes sociais. Eu já disse isso para vocês nas nossas aulas. E aí a gente volta em algo que vocês, veteranos, viram no semestre passado, que os calouros estão vendo agora, teoria da argumentação jurídica. Nós temos que ter a compreensão, né, daquilo que o Will estava falando, da informação A ou B, como que eu vou fazer essa interpretação. As informações, né, por meio de jornais, elas serão sempre no sentido de apenas trazer a informação. Cabe ao ouvinte interpretá-la. Então, depende muito do tipo de fonte que você, né, o fonte que eu digo é de quem você está ouvindo essa informação, para que você realmente possa checar e verificar se realmente é algo que você deva, como a Érica disse, absorver para si e retransmitir essa informação, ou caso contrário, não, é algo que eu já verifiquei que realmente não faz nenhum sentido, eu devo então deixar que isso não siga, pelo menos não da minha parte, né? Não propagar algo que não é verdadeiro. Mas essa é a minha colocação, minha consideração. Parabenizo novamente aí os palestrantes da noite e acredito que na sequência nós temos a Maria Lúcia. Professor Regis, eu poderia só fazer uma intervenção breve, aproveitando a sua... Zanon, você fala muito, velho. Quero ouvir sua voz, não. Eu dou muito pitaco, mas é que eu gostaria de saber a sua opinião, enfim, de um grande constitucionalista que nós temos na nossa instituição. E eu estou com uma dúvida muito, muito grande a respeito de fake news, que os alunos não tocaram nessa fake news, o pessoal fica falando de vermectina, de não sei o quê, de vacina, e a grande fake news que a gente sabe que existe, que a gente sabe que lamentavelmente existe, ninguém ainda mencionou. O senhor acha qual que deveria ser a pena para fake news aplicada, para quem criou isso e para quem dissemina aquela nefasta fake news de que o Palmeiras é campeão mundial em 1951? Essa é a melhor de todas, né? Porque aí o Vasco também foi campeão, o Corinthians, então tem uma sequência ali na década de 50 ali, que nós poderíamos considerar como campeão mundial. Muito boa, Zanon, muito boa para quebrar um pouco o clima. Maria Lúcia, pode fazer a sua colocação. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Bom, eu também não consegui assistir a palestra das 17 horas, o arro meu travou na hora, né? Então, eu estou acompanhando com os colegas, mas eu consegui assistir toda a palestra das 9, que foi sobre mercado digital, e eu quero fazer alguns lances, né, que eu considero, assim, bem legal, diante do que os colegas falaram aí. Sobre a questão do mercado digital. A gente sabe que isso aí ele veio para ficar, né, gente? Nós vamos ter que nos adaptar a isso, né? Essa nova realidade nossa. E eu acredito, assim, que a questão desse mercado digital que ele veio para ficar, ele trouxe também em evidência muitas coisas que antes ou não conhecíamos ou não dávamos tanta importância. Uma delas é fake news, sempre existiu, mas a gente não tinha isso tanto em evidência como agora a questão do mercado digital que nos coloca isso. Penso que é algo que a gente vai precisar lidar, porque não vai se acabar. Sempre vai existir. Eu acredito que seja o meu pensamento. Eu acredito que é algo meio difícil da gente combater, né, assim, na sua totalidade. Como a colega Érica já falou, né, a questão de checar as fontes. Uma das habilidades que foi falado, inclusive, dentro do que os colegas falaram aí, pessoal, eu acredito que a palestra das 9 foi a mais profunda que teve, tá? Eu tentei acompanhar do meio-dia também. Não sei, acho que vai ficar gravado, professor Regis? Então, é muito legal vocês virarem depois. Mercado digital e futurismo. Foi muito legal. E foi colocado que uma das habilidades para a gente lidar com esse mercado digital é justamente o pensamento crítico, que é algo também, né, que o professor Regis está sempre trazendo aí para a gente, né, como curador de direito, a cultivar esse pensamento crítico. Então, acho que essa é a minha colocação que eu ia deixar. Acho que diante de tudo isso, o que a gente não pode jamais deixar de lado é o pensamento crítico. A gente tem que mesmo averiguar tudo. Recentemente, eu tive assim, uma experiência por conta de uma amiga aí, assim, que me chocou um pouco. Ela estava com o pai em casa, positivo do Covid, infelizmente o pai veio a falecer. O pai não estava bem, porém, ela não queria interná-lo por conta de uma notícia terrível, né? Às vezes tem fake news aí, como a Erika falou no início, que afeta muito as emoções, né, das pessoas, por conta de uma notícia falsa que chegou no ouvido dela, tipo, se internar, o hospital ganha mais se a pessoa morrer. Entende? E ela segurou o pai até nas últimas, e quando o pai foi para o hospital, já estava bem avançado, não tinha mais o que fazer. Então, assim... Inclusive, Maria Lúcia, essa fake news foi combatida pela prefeitura. Eles esclareceram a questão, né, de que parece que era um valor por leito, né? Recebia Isso. Se a pessoa morresse, uma coisa assim, né? Muito triste, né? Na verdade, Maria, a internação sim é o dobro do preço. A morte não, a internação sim, os leitos que são só do SUS, Fabrício. Dos hospitais, os leitos dos hospitais, eles são o dobro do preço, tanto na Santa Casa como as internações apenas. A morte não. Por aí a gente dá para se notar, né? Como que uma notícia, né? Uma informação, ela se distorce, né, no decorrer dos tempos, e às vezes em tão pouco tempo ela é distorcida. Então isso traz sérios prejuízos, assim, né, para a sociedade, né, como um todo. É isso que eu quero colocar aqui. Eu acho que a gente não tem muito o que fazer, a não ser aprender a lidar com a situação. Obrigada, gente. Obrigado, eu. Na sequência aqui nós temos Luiz. Pode fazer suas considerações, Luiz. Pessoal, boa noite. Boa noite. De acompanhar à tarde a palestra, né, que teve início. Estou com uma inflamação nos olhos e não estou podendo muito celular nem computador. Mas já que passa, se Deus quiser. Voltando um pouquinho aí
no tema fake news, eu queria saber, gostaria de entender, no caso aí, por exemplo, a fake news existe, foi provado que é fake news. E aí, depois disso, que foi provado que é fake news, por exemplo, vamos ser objetivo aqui, numa notícia que a rede de televisão, né, muito assistida por todos nós, ela propagou uma mentira, né? Foi provado que é uma mentira, mas ela não voltou atrás. E isso causou um terror, né, um terrorismo na mente das pessoas, na época, na Europa, na Itália, né, aonde teve um naufrágio em 2013, né, onde morreram 400 e tantas pessoas, e foi passado em rede nacional essa notícia, que seria o início, né, da pandemia, que morreram 400 e tantas pessoas, 466 ou 76 pessoas, alguma coisa assim, num dia só na Itália, né? Aonde surgiu aí, né, o medo, o pânico na cabeça de todo mundo, que foi o início da pandemia aqui para nós no Brasil, né? Se falando do Brasil. E isso foi passado em rede nacional, essa notícia, né? E depois foi descoberto que é uma notícia falsa. Realmente as pessoas morreram. Houve os mortos, houve verdadeiramente. Porém, não para que foi propagado, né? Foi um naufrágio, não teve nada a ver com Covid, foi no ano de 2013. E a rede, né, que trouxe em rede nacional para nós essa notícia, causou um pânico geral em todo mundo, né? Todo mundo se assustou, um terrorismo danado na mente das pessoas, e fica por isso mesmo. Aí, no caso, foi provado que é fake news, mas a própria rede que causou essa situação, que propagou essa mentira, esse fake news, simplesmente fica por isso mesmo, não se pode fazer nada. Ela não deveria se retratar sobre isso. Aí a senhora que é jornalista aí, o que você me diz sobre isso? Deixa eu só esclarecer, porque enquanto você falou aí, eu fui buscar para entender o fato. E o que aconteceu, parece que foi a Globo, né? Ela veiculou a imagem desse naufrágio, falando que eram mortos da Covid-19. É isso, não é? Não, ela veiculou a notícia, vou repetir, acho que eu não fui claro. Ela veiculou a notícia, né, dos mortos, um fúnebre, né, um funeral de vários caminhões, e propagou aqui no Brasil, dizendo que foram mortos por Covid-19. Então, aí tem que se fazer a verificação, porque o que eu vi, o fato é que ela pegou uma foto dos caixões do naufrágio e colocou como se fosse da Covid. Aí, quando você vai fazer as checagens, você verifica que é uma fake news. Inclusive, aí eu estou pesquisando agora para poder entender e poder te falar alguma coisa. Tem vários sites falando que não é verdade que a Globo veiculou a foto de 2013, que mostra caixões de vítimas de naufrágio em Lampedusa, na Itália. Como é um fato novo, eu não sei te falar, mas assim, se uma rede ela propaga uma notícia falsa, se ela for uma rede, uma emissora de caráter, ela vai buscar se retratar e ela pode até correr o risco de ser condenada, criminalizada pelo fato da notícia falsa, principalmente se essa notícia falsa causou algum dano a alguma pessoa. Certo, professor? Vamos lá. Deixa eu ajudar vocês em relação a isso daí. Não existe, Luiz, né? Até o que está se discutindo, o professor Zenon colocou no grupo aqui, justamente é um projeto de lei, né, buscando tipificar essa situação ou esse fato como um ato típico. O que a emissora perde quando ela faz esse tipo de divulgação equivocada?
e ela não se retrata, ela perde patrocinadores, então ela perde dinheiro, porque eu, dono de uma marca, que faço divulgação, por exemplo, na Globo, e passo a ver que ela está fazendo divulgação de notícias falsas, automaticamente, naquele horário em que aquela mensagem foi divulgada, qual que é a marca que apareceu no comercial? A minha. Então, assim, muito embora não haja uma sanção criminal para isso, haverá sanções econômicas no que diz respeito aos seus patrocinadores, que é o que mantém aquela rede, né, de pé, né, que são os patrocínios. Então, eventualmente, quando isso não acontece, você pode ter certeza que as empresas, e aí, como a Érica trouxe aqui agora, se porventura o órgão responsável pela divulgação, né, a emissora responsável pela divulgação, ela não for séria o suficiente, não for ética o suficiente para fazer uma retratação, as empresas que que fazem parte, que estão fazendo divulgação, com certeza vão tirar a sua marca daquela emissora. Então, é o primeiro ponto. Existem alguns crimes que eles, quando estão fazendo a aplicação de sanções criminais, e aí eles são análogos. Eles não fazem, né, não existe a tipificação, mas eles tentam fazer a aplicação por analogia. Não é isso, professor Zanon? Leu alguma coisa sobre isso? Exatamente, professor. Nessa circunstância, e foi até no começo, no bate-papo que a gente teve com os alunos, né, a gente debateu exatamente a respeito de questão de política criminal. Será que realmente é relevante? Nós até mencionamos o exemplo do terrorismo e falamos que o Zaffaroni é contra a criação de um tipo. A questão hoje em dia, eu cometi um crime contra a honra, mas enfim, eu imputei falsamente a alguém a prática de um crime. Fake news. Por que não calúnia? Bom, eu abri uma pastelaria e o colega Gustavo abriu uma pastelaria próxima à minha pastelaria. Eu chego e começo a inventar notícias de que a pastelaria do Gustavo, ela tá infestada de ratos e ele não tem cuidado com a higiene. Por que eu crio um tipo de fake news e não aplico o 195, inciso 1 da lei 9279, que veda a concorrência desleal, a lei de propriedade industrial, que já prevê o crime de concorrência desleal? Se eu já tenho tipos penais para essas questões da vida, por que criar um tipo? E eu só repito, professor Regis, só para concluir o que eu mandei lá, pessoal, eu passei rapidamente de olho, depois eu vou mandar no grupo nosso aqui o projeto finalizado do Senado, eu não vi nenhum dispositivo criando um tipo penal novo, mas depois eu vou ler com mais vagar. Professor, na parte da tarde, os professores que estavam fazendo lá a palestra, eles disseram que há um projeto, sim, de criação de tipificação penal de 1 a 3 anos. Só que aí vem a criação brasileira, né, gente? Eles tentam colocar isso, então, como se fosse a exemplo do homicídio comum, né? Homicídio culposo, aliás, a expressão, com pena, então, mínima de 1 ano a 3 anos, mas aí o que eles estavam criticando sobre o projeto de lei é que eles utilizam de regras, por exemplo, da 9.099, que é dos juizados especiais. Então, uma flexibilização de não aplicação de sanção, enfim, teremos a oportunidade para poder analisar o projeto de lei, mas é só para vocês entenderem que há esse projeto, sim, agora está na Câmara dos Deputados, e vamos ver, né, se... Até pela forma como os professores colocaram lá, eu também acredito que não há, nesse momento, ambiente político para votação de um projeto de lei desses, tendo em vista próximas eleições, né? Então, chegando próximo de eleição, isso é muito difícil de acontecer, porque até algo, eu acho que na aula passada esqueci, acabando de não falar com vocês. Por exemplo, no nosso município, nós não temos aqui... na Câmara dos Vereadores, código de ética. Por que vocês acham que a gente não tem código de ética? Qual a razão? Porque eles não têm. Não foi criado. Então, não foi criado, mas por que não criam? Para ninguém ser pego nele. Aí, ó. Isso aí, Gustavo. Como é que eu vou criar alguma coisa que eu posso responder depois? Então, a mesma coisa em relação a fake news. Como é que eles vão votar um projeto, sendo que hoje a política utilizada por eles, na sua grande maioria, não vamos, né? Vamos ser apartidários aqui. Todos utilizam. Não há digamos, uma disputa leal em relação a isso.
Então, infelizmente, é uma realidade. O próprio horário político já é uma fake news, né? Então, exatamente, vai começar por aí, talvez, né? A limpeza. Né? Exatamente. Professor, eles falaram de algo que eu achei bem interessante, que seria a criação de uma vertente do direito, que seria o direito digital. Achei interessante isso, porque ali provoca o estudo, provoca né, o aprofundamento na temática, tanto da fake news como dos crimes digitais, né, que hoje são vários. É uma evolução necessária, né? A discussão sobre o tema, a evolução sobre o tema. A grande dificuldade, talvez, que nós encontramos no nosso país é a necessidade de ter legislação sobre tudo. Então, se a gente não tem uma lei sobre um determinado assunto, quer dizer que aquilo não vale nada. Muito pelo contrário, a gente teria que fomentar muito mais as pesquisas, avançar primeiro, encontrar os pontos de resistência. Uma vez que nós ultrapassássemos esses pontos de resistência, aí sim, pensarmos em algum tipo de edificação, como o professor Zenon acabou de trazer. Por que não utilizar daquilo que nós já temos? Como foi dito pelo professor Moisés na sexta-feira, me corrija aí, Zenon, ele falou um número que me deixou aquilo, ficou marcado na minha cabeça, mais de 1.900 crimes. É isso? É a perder de vista, professor. Acho que a gente só perde para a legislação tributária. Que isso, a hora que ele falou 1.900 crimes, eu falei, como é que o advogado de penal trabalha, cara? É muita coisa. Mas assim, só para a gente poder dar sequência e podermos ouvir todos, na sequência aqui, Christian, pode falar, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fica muito interessante que as pessoas não entendem muito de rede social. Eles tentam trabalhar muito no efeito e pouco na cara. Tem um perfil, cada um aqui é um número. Cada um aqui vem notícias que a pessoa gosta, né? O meu Facebook é completamente diferente do Regis, do Zenon, do Gustavo, da Érica, completamente diferente. Mas a maioria das pessoas, elas não estão conseguindo filtrar a informação. Se vê porcaria, você vai falar porcaria. Você não vê? Tem gente aí que torce pro Corinthians. Dizer o quê? Professor Regis, eu gostaria de pedir o número da matrícula do aluno que está falando. Não, peraí, anota certinho para mim a matrícula dele, que esse está reprovado em todas as disciplinas que leciona. Peraí, vamos continuar aqui. Sem perseguição. Pode falar, Christian. E a respeito dessas fake news, eu vi um programa muito interessante, se eu não me engano foi na Netflix, que fala do Facebook como uma indústria. E como que funciona? Como se fosse assim, você fosse um produto que ele gostaria que você vendesse o que ele postasse. Então, chegar a hora fritar você, pegar você de jeito, né? Hoje, se acabar a energia elétrica, todo mundo fica assim, desorientado. Não tem revista mais, não tem jornal, né? Eu tenho muitos grupos, que eu sou administrador em grupo de WhatsApp, cada um com uma finalidade, no Facebook, com mais de 18 mil membros, e ali eu controlo bem, mas para chegar até isso, demorou anos. Eu tenho um grupo que eu administro faz mais de 5 anos. Hoje está mais fácil eu comentar uma reportagem, um jornalista comentar minha reportagem do que eu comentar a reportagem do jornalista. Eu não assisto televisão, né? As fontes a gente acaba buscando muitas vezes em lugares que a pessoa mal percebe. Só dando um exemplo, como foi falado do nosso amigo aí que nós perdemos, a família praticamente, nesse tempo, menos de um ano, sofreu um fake news. A primeira foi quando falaram que o filho dele tinha vindo da Itália, que ia transmitir para todo mundo, né? Aí o secretário de saúde falou ao vivo, o vice-prefeito chamou de moleque, quis chamar a polícia, deu um rebuliço. Aí depois foi no caso do falecimento dele. Quando teve o falecimento, eu primeiro fui fazer, como eu já sou macaco velho no assunto, falei assim, vou checar a informação. Aí eu fui ver os parentes.
Tem coisa errada aí, gente. Maneira. Ah, não, o vereador postou. Ah, não sei o que postou. Isso acaba prejudicando muito. Às vezes a emoção cega. A gente pensa que não, mas até aquele golpe lá, fala assim, ó, eu tô com seu filho aqui, e não sei o que, qualquer voz, um lado, coisa parecida. Lembra? A pessoa fica cega na hora. Se alguém ainda não sofreu um estelionato desse jeito, né, pode ter certeza que o dia que pegar a pessoa fragilizada, ela cai no golpe. Todos nós somos sujeitos a cair em fake news. Quem nunca matou um? A risadinha já era, né? A maioria já matou o Silvio Santos. E daí vai. Então, hoje o que eu falo em rede social, no marketing de rede é fantástico. Hoje o marketing, que era aquela estante cheia, se resume muitas vezes num livro, com captação de leads, com funil de vendas, robô para tudo quanto é lado, e o robô também ele utiliza também na informação. Quanto mais propagada, mesmo uma grande mentira acaba se tornando uma verdade. E é isso que está acontecendo, né? Hoje nós vimos uma eleição praticamente sendo ganha por robôs, né? Ganhando no caixa 2. Quem aqui que não foi um caixa 2, né? Começou. E aqui tem bastante no grupo, viu, professor? Aqui tem bastante caixa 2 eleitoral, não está escrito. Parece que não acabou. É impressionante. Se eu colocar no nome de cloroquina, o neguinho vai entrar. Eu vi a mão, aí ele foi passando a mão e tal, ele não quis falar, né? No tratamento preventivo. Que tratamento preventivo? Pelo amor de Deus. Tudo bem, cada um né? E essas pessoas, eu não culpo essas pessoas, porque elas estão recebendo a notícia que elas gostam de receber. É isso. Lá, porque a maioria do nosso Facebook, a maioria são notícias. Beleza? Valeu, Christian. Obrigado pela sua participação. Vamos aos nossos palestrantes para que eles possam fazer as suas considerações finais. Agradeço aí a presença de todos vocês, professor Zenon, mas estamos chegando próximo aqui do nosso horário, precisamos ainda fazer sorteio de livros. Então, doutor Gustavo, doutora Érica, as considerações finais, por gentileza. Quero agradecer essa oportunidade, é um tema que eu gosto, apesar que fake news não é o meu preferido. Eu prefiro falar mais dos avanços, das coisas positivas da comunicação e os benefícios que ela traz do que as coisas ruins que ela pode causar. Mas foi uma oportunidade ímpar, adorei. Gostei muito de trabalhar com o Gustavo. Gustavo é filho de uma grande conhecida minha, não sabia, fiquei sabendo, fiquei muito feliz. Viu, Gustavo? Prazer. E é isso, eu acho que todos devem ficar atentos. Vamos saber discernir. E uma coisa que eu tinha colocado que eu acho que é importante, hoje tudo vira fake news e nem tudo é fake news. Tem coisa que é a malícia, né? Aquela brincadeira maliciosa, tem coisa que é estelionato, coisa que é difamação. O professor Zenon disse, já existem as tipificações no código, né? Só que aí facilitou na nomenclatura chamar tudo de fake news e dificultou na criminalização dos fatos, porque fake news não consta na nossa legislação. Mas é isso, eu acho que espero que, assim, que cada um tenha essa questão de buscar fontes confiáveis. Eu passei no grupo nosso algumas informações, uns sites que pesquisam as fake news, um site que traz lá todas as fake news sobre saúde, mais a título de curiosidade, mais a título de pesquisa, tá, gente? Nada de indução de pensamento, nem nada. E é isso, professor. Agradecer e boa noite a todos, já desejando boa noite a todos. Obrigado, Érica. Doutor Gustavo? Então, só fazer umas colocações finais. Eu acho que é um assunto, assim,
que é importantíssimo esse tipo de debate, mas ainda vai ter que ocorrer ainda muito, né? É um assunto ainda delicado, não existe, no meu entender, ainda um conceito exato de fake news, é uma coisa ainda muito ampla, né? Algumas pessoas têm um entendimento, outras têm outro. Essa própria lei, esse projeto de lei, talvez ele seja mais político do que qualquer coisa, né? Talvez não se queira chegar a algum lugar. Existem já tipificações penais que poderiam sanar muito bem o problema, né? Agora, acho que o principal, acho que a base passa pela educação realmente de base, né? As pessoas precisam realmente entender que talvez não precise ter uma lei para isso. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo entende os prejuízos de uma fake news, né? E elas podem ser inúmeras, né? Tanto política, saúde. Eu acho que a questão está de que forma que a pessoa, qual a intenção que houve, né? Se houve a intenção do dolo mesmo, se houve, e aí entra a questão de estelionato, injúria, calúnia, né? Já bem tipificada já. Então, eu acho que ainda precisa de muito. Quanto mais dificuldade de educação num povo, mais leis o país precisa ter, né? Para tentar coibir algumas coisas que podiam ser combatidas com o próprio bom senso. Então é isso. Espero que a gente tenha ainda bastante debate sobre fake news, eu acho que é importante, né? Queria agradecer realmente poder ter trabalhado com a Érica também, quem minha mãe sempre fala muito, da família toda, né? Conheço já alguns, assisti a palestra da mãe dela. Então, obrigado pela oportunidade, professor Regis, professor Zenon, e foi muito bacana a noite de hoje. Obrigado a todos aí, boa noite também. Obrigada aos colegas também. Muito bem, pessoal, excelente a dinâmica. Só a gente compreender aquilo que eu, o Zeno, nós estamos sendo... Todas as aulas nossas, nós somos muito pontuais em relação a isso. Cada um pode ter o seu ponto de vista, independente do que o Gustavo está dizendo, a Érica está dizendo, eu estou dizendo, o Zeno está dizendo. Esse meio que nós utilizamos, o meio acadêmico, é para isso, para debates. Cada um vai ter o seu fundamento, vai ter a sua linha de raciocínio. Isso quer dizer que a minha está certa, a do Gustavo está errada? Não. Quer dizer que cada um tem os seus próprios pré-conceitos estabelecidos para chegar a uma determinada conclusão. O que nós fazemos aqui é o quê? Fomentar para que você possa ou solidificar aquilo que você já pensa, ou pelo menos colocar algum questionamento na cabeça em relação a pré-conhecimentos que você tem e que eventualmente podem ser melhorados. Ou não é, professor Zenon? É isso aí, professor Regis. Poxa, eu gostaria de parabenizar aos alunos Gustavo e Érica pela brilhante apresentação, brilhante forma de exposição de um tema tão relevante, né, tão importante. Também parabenizar todos os colegas que fizeram as suas intervenções, tocaram em assuntos extremamente importantes, questão de viola ou não viola, liberdade de expressão, questão de é necessário, não é necessário criminalizar, e a questão que o Gustavo colocou, que eu achei que é algo muito bacana, que foi quando ele mencionou do conceito. E a gente não se dá nós não nos atentamos muito para isso, né? A importância de conceituar o que é fake news, porque dependendo do conceito, se for muito aberto, como nós já vimos na nossa aula, vai violar o próprio princípio da legalidade, o próprio princípio da taxatividade, né? O que é fake news? Tudo que é mentira. Daí a gente fez até a brincadeira do Palmeiras não tem mundial. Então isso é fake news? Vai enquadrar na lei, não, se aprovada for, não vai enquadrar, né? Deveria. Então, maciçamente aqui os colegas acham que deveria, eu também acho. Eu sou contra qualquer tipo de aumento de criminalização, mas nesse caso eu acho que ultrapassa todos os limites do razoável. Mas é só para parabenizar a todos vocês, foi um prazer estar aqui e ouvi-los com tamanha competência na exposição do tema. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, vamos então ao nosso sorteio de livros da noite, livros no plural mesmo, teremos 2 livros sendo sorteados agora. Todos responderam a chamada da Laís? Ô, professor, não pode ser nem o César nem a Gilmara, viu? Já tá bom, já vou excluir os 2 aqui. Sair da lista. Eu vou excluir os 2, Fabrício, deixa comigo.
Todos responderam? Podemos fazer o sorteio? Presença, professor. Coloca então. Mais um minutinho para vocês responderem. Laís, quais são os livros que nós vamos sortear hoje? Okay. Vou mostrar aqui, professor. Só um minutinho. Tá bom. É esse aqui, ó. Ó, uma CLT. Temos uma CLT hoje, então. Consolidação das leis do trabalho. E este daqui. Tá. Legislação do trabalho. Tá bom. Com um compêndio, né, de decisões relacionadas ao direito do trabalho. Muito legal. Isso. Vou lá sortear. Tá bom. O primeiro foi o número 3. Certo. E você não é, Fabrício? A Elaine. Elaine, nos ouve? Oi, eu sabia que era eu hoje. Parabéns, você acaba de ganhar a CLT, tá bom? Pode retirar Obrigada, na unidade quando professor. você quiser. De nada. Obrigada. E o segundo é o 19. Quem que é o 19? Isso. João Carlos Faria. João Carlos, você nos ouve? Alguém falando que a conexão caiu no celular. É a Érica. João Carlos, você nos ouve? Deixa eu ver se ele está aqui com a gente. Não estou achando ele aqui, Laís. Eu também não achei, não. Então, quem que é o 22? Vamos lá ver. Daniela. Daniela, você nos ouve? Eu acho que também não está. Está só o Daniel. Então, vamos sortear mais. Tá. Número 2. Isso. Érica Rosentino. Não, não é a palestrante. Não é a palestrante. É a caloura. Érica, você nos ouve? Sim, professor. Meus parabéns, você acaba de ganhar um compêndio de decisões sobre a legislação do trabalho. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então só lembrando, né, os nossos compromissos de amanhã, terça-feira, 20 de abril, nós teremos uma palestra às 17 horas, né, que eu estou recomendando para vocês, empresas e a responsabilidade sobre a proteção de dados. Amanhã nós teremos, então, como responsáveis, né, pelo nosso debate, César, Arão e William. E das 19 às 20 horas, nós teremos a palestra Crime de Stalking. Tudo bem? Pessoal, agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao professor Zenon pela imensa ajuda. Doutor Gustavo, aquele prazer de sempre. Érica, muito obrigado. Um bom descanso a todos. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigado.